No vídeo de hoje eu vou falar sobre luto e depressão, tá? Quando acontece de as fases do luto se intensificar tanto, principalmente porque a gente, dentro das fases do luto, tem uma que chama negação, né? Que é quando a gente não aceita que a pessoa morreu. E às vezes essa fase se intensifica e leva a pessoa a entrar em profunda depressão. É interessante também deixar claro aqui que as técnicas que eu vou abordar, elas são interessantes não só para quem está em processo depressivo, mas para uma pessoa comum, para lidar com um acontecimento tão difícil quando alguém querido, próximo da gente falece. Essa é uma dura realidade que a gente tem que enfrentar e a psicologia está aqui para auxiliar durante esse processo doloroso, tá? Dentro da TCC tem uma abordagem que eu acho que é a inicial, que tem que ser utilizada independente da situação da pessoa, que é a normalização da dor, né? Isso é muito importante porque faz parte, né? E assim, dependendo do grau de convivência, intimidade, sentimento que a pessoa tem pela outra, ela vai desenvolver um, uma dor maior ou menor. Eu me lembro de um caso de um paciente que ele já era depressivo e a esposa faleceu. Então ele veio, claro, como qualquer pessoa, muito triste, mas depois ele começou a focar em outras coisas e se reergueu. Isso é muito importante, tá? Porque o luto, né, aquela fase mais de dor mais intensa, ela tem um período para ele durar. Quando isso começa a se estender e a pessoa para de fazer muitas coisas, ela já entra no processo depressivo. Então é importante a gente que convive com pessoas que perderam entes queridos, identificar também, tá? Ou com a gente mesmo, né? Então essa normalização da dor, ela é fundamental para a pessoa se sentir acolhida, né? Entendida, compreendida. Porque às vezes eu vejo casos de pessoas que compartilham e elas só precisam serem ouvidas. E daí vai dizer, mas vai passar, você precisa continuar, tá. É fácil para quem tá de fora falar isso, não é? Porque não tá sentindo, a pessoa tem um período aí. Eu me recordo que quando meu pai faleceu, eu passei a noite acordada. E foram dias para ir cair a ficha, porque ele morreu de acidente. Então, é um processo, né? A gente tem que ter essa consciência. E dependendo da pessoa, esse período de dor mais intensa vai demorar um pouco mais e um pouco menos, né? Até porque tem pessoas que têm uma rotina mais intensa de atividades, então às vezes vem o pensamento, mas ela acaba tendo que fazer outras coisas e ela não deixa fazer ninho na cabeça, né? Não deixa aquele pensamento ficar ruminando, que é o ideal. Então, normalizar, acolher essa dor, né? Mostrar que isso é significativo e também que é uma fase muito importante. E você entender esse processo dentro de você. Lembra daquela técnica que eu falei que você deve visualizar a situação de uma ponte, né? Você estando nessa ponte e visualizar o seu eu no barquinho e aquele barquinho ficando para trás. É óbvio que a lembrança sempre vai existir. O que acontece é que com o tempo, com as vivências, a gente aprende a lidar melhor com a situação. E aprende a conviver com a dor, porque a dor faz parte do ser humano, independente da condição social, ela existe para todo mundo, em menor ou maior grau. Então, normalizar isso, tá? A segunda técnica é identificar pensamentos disfuncionais, que foi um pouco que a gente já falou em outros vídeos, né? Que são as distorções cognitivas. Ai, que vai ser da minha vida agora? Minha vida acabou.
Vamos colocar isso como exemplo. Eu acho que é especialmente mais difícil para quem mora com a pessoa e perde, né? Existem pessoas que trabalham com seus cônjuges ou amigos e perde, então tem uma rotina intensa. Então aí fica mais difícil, né? E aí ela tem que passar por um processo de reestruturação, né? Então, assim, ela entender que a vida não acabou, ela só tá em mudança, é uma fase de readequação. Às vezes, por exemplo, esse caso que eu dei, a pessoa trabalhava com o cônjuge e o cônjuge faleceu. O que eu posso fazer? Contratar uma pessoa não é igual, gente, nunca vai ser, né? A gente aprende a lidar com a situação, ou pode se mudar de profissão, eu não sei fazer outra coisa. Desenvolve habilidades, né? Ninguém nasceu sabendo tudo que sabe, a gente tá sempre se desenvolvendo e isso é um processo contínuo e ininterrupto. A gente vai morrer tendo que aprender, a não ser que a pessoa escolha estacionar. Mas isso não é bom pra pessoa, né? Para ninguém é bom estacionar, porque quando a gente busca conhecimento, né, isso até estimula o novo na nossa vida, estimula o progresso, a evolução de forma geral. Então, bater de frente com esse pensamento disfuncional, né? Ai, minha vida acabou. Ou existem casos que eu já ouvi, por exemplo, assim, ai, fulano morreu porque o filho era adicto, usava droga e morreu de desgosto. Tá, pode ser um fator aí que tenha contribuído, mas a gente reduzir a isso é muito limitante. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Às vezes, até quando vem um diagnóstico médico, a gente se pergunta, né, dentre tantos erros que acontecem, será que foi isso mesmo? Então, assim, e outra coisa, que vai adiantar a pessoa ficar se culpando? Vai mudar? A pessoa que faleceu vai reviver? Não. Nesse caso, então, a grande pergunta que fica é o que ela gostaria que eu continuasse fazendo? Eu acho que a pessoa que perde que perde a vida por muitos desgostos, né? Que vai adoecendo aos poucos, a maior felicidade é ver a situação que levou ela a perder a própria vida ser resolvida, seja um filho adicto, um esposo alcoólatra, uma filha que entra para prostituição, independente do caso, né? O que cabe aqui é haver uma transformação. Então, isso sim, a pessoa pode mudar, né? E também, às vezes, aquilo que o outro fica pensando, se eu tivesse chego mais cedo na casa dela, ela não teria saído com o carro, não teria batido, não teria morrido. Não dá, né, gente? É óbvio que não dá, a gente não prevê as coisas, elas simplesmente acontecem e basta a gente aceitar determinadas coisas que a gente não pode mudar. Eu lembro de uma oração que eu nunca mais esqueci, porque eu ouvi muito ela e eu achei ela muito sábia, que é a oração da sabedoria, que tem a dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos e de forma geral desses grupos de ajuda, né? Então, assim, dá uma olhada, procura oração da sabedoria. É assim, eu vou falar para vocês, Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. Aí eu lembro que no final eles falavam só por hoje. Então, é uma oração curta, mas profunda. E isso, independente da gente fazer parte de um grupo ou não, a gente pode trazer para a vida da gente, né? Então, ó, normalização da dor, identificação dos pensamentos disfuncionais e exposição emocional controlada. Existem aquelas pessoas, isso aconteceu comigo, mas eu achei que foi um período relativamente curto,
o que fazer com os objetos de quem morreu, né? Então, eu lembro que eu tinha uma paciente que a mãe faleceu, ela era muito ligada à mãe, morava com a mãe, e ela fechou simplesmente o quarto e falou que ela não ia doar as coisas porque ela não estava preparada. O que cabe a qualquer pessoa que tenha relacionamento com essa pessoa fazer é entender, né? Às vezes, acho que fazia 7 meses quando ela começou o processo de terapia, para ela ainda é impossível, né? E tudo bem, ela não precisa entrar no quarto, não precisa ser exposta. A partir do momento que ela resolve, não, agora chegou a hora. A gente pode optar por fazer exposições graduais. Como que é isso? Primeiro, só lembrar, conversar um pouco sobre o assunto. Você pode fazer a pessoa imaginar, né, como que ela vai se sentir doando alguns pertences. Outra possibilidade também é outra pessoa que não tenha tanta ligação emocional fazer essa doação, né? Então, por exemplo, assim, eu vinha sempre nesse lugar com minha mãe, no caso, né? O que a gente pode fazer? Vai lá, óbvio que vai lembrar, mas a gente pode associar aquele lugar com novas vivências. Com o namorado, com uma amiga, frequentar aquele lugar, fazer alguma atividade prazerosa e ir construindo uma nova história naqueles locais que te lembram a pessoa. Porque os lugares não vão deixar de existir simplesmente porque a pessoa morreu. Então, cabe a gente reconstruir isso. É muito importante, tá? Outra coisa que é feita dentro dessa exposição gradual, às vezes a pessoa não quer falar daquele assunto por um tempo. Aí ela volta a querer falar. Então ela pode falar gradualmente isso, né? Ou escrever, às vezes é melhor escrever para determinadas pessoas, porque a pessoa quer ser ouvida, porém ela não quer que ninguém chegue e pergunte: e aí, como você tá depois do falecimento da sua mãe? E a vida, não sei o quê. Aí ela encontra essa pessoa, depois ela encontra outra que fala a mesma coisa e fica aquela... Se você é essa pessoa que perdeu um ente querido e não quer falar, nada impede que você chegue e fale: olha, eu não quero falar sobre esse assunto, né? E cabe a pessoa entender: eu não quero falar sobre esse assunto porque ainda não tá, eu não tô, eu tô tentando esquecer um pouco. Você pode falar um motivo assim, faz com que a pessoa: mas eu não quero falar sobre esse assunto. Se a pessoa insistir, vira as costas e vai embora. Você não é obrigada a ficar ali porque a pessoa resolveu que ela vai ficar mexendo numa ferida sua que ainda tá aberta, né? Então, assim, gente inconveniente existe em todas as famílias e em todos os lugares, né? Então, aí você escolhe a melhor forma de lidar com a situação, né? E essa exposição emocional gradual, ela é importante para pessoas que ainda estão muito sensíveis com a situação, tá? Então, lembrando, a gente falou da exposição gradual controlada, emocional, né? Uma exposição emocional controlada, ou seja, ela vai gradualmente. A gente falou da identificação dos pensamentos disfuncionais e a normalização, aceitação daquele período de dor. Então, essas são as 3 técnicas, formas de lidar ali com o luto que eu estou passando para vocês no vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou passar mais técnicas, então fique de olho. Por favor, curta, compartilha e se inscreve no canal para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e possam ser beneficiadas. Até o próximo vídeo.